Fala galera, beleza? André o Casaca aqui e o tema do vídeo de hoje é como convencer o seu chefe de que o time precisa começar com o teste de unidade hoje. Não amanhã, não depois de amanhã, não o dia que der, mas hoje, neste momento, mesmo com o projeto todo detonado, mesmo com aquela entrega atrasada, por que é melhor começar com esse teste hoje? Eu sei que muitos de vocês aí ficam pensando que, pô, mas a empresa não tem a cultura de teste. Ah, mas meu chefe não quer que eu teste. Mas ele não me dá tempo. Mas ele não sei o quê. E você é doidinho, doidinho aí para colocar a culpa na empresa. Ou no seu chefe, ou na sua chefe, ou no seu líder, na sua líder aí. Isso é um comportamento muito comum. Eu já falei disso aqui no canal. Não é exatamente uma culpa nem do chefe, nem da empresa. Você pode começar a fazer sim os seus testes no seu próprio código. Você não depende de ninguém para fazer isso. É uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui antes de entrar no mérito aqui dessa discussão. Não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Você tem que fazer o teste porque você acha que é certo, porque você acha que traz benefícios. Se isso vai gerar um benefício direto para a empresa ou não, se vai gerar um benefício direto para o time onde você está, é uma outra questão. Mas é uma coisa que você tem que se preocupar por conta da sua própria carreira. Isso é uma coisa que faz bem para você. Não pensa que porque a empresa paga ou porque não. Não, é bom para você. É uma coisa que vai te acompanhar para o resto da sua carreira, eu posso te garantir. Vai trazer vários benefícios e vai ser bom. Então não fica colocando na cabeça que tudo é culpa do seu chefe, que não sei o quê. Agora, só por este vídeo e só por este, a gente vai considerar aqui que de repente você tem ali uma certa dificuldade para convencer o seu líder, o seu gestor ou o seu time a fazer teste também. E aí eu quero trazer alguns argumentos aqui para você convencer essas pessoas, para de repente você levar numa reunião para discutir. Eu sei que o time está sempre querendo fazer as coisas. E uma coisa é todo mundo dizer que é importante. Em qualquer lugar que você vai, ninguém é doido de falar que fazer teste não é importante. Todo mundo vai falar que é. Ah, porque não, é bom ter teste. Ah, porque é legal fazer teste. Porque não sei. Mas na hora de fazer, ninguém faz. Pô, mas se é tão importante assim fazer o teste, por que a gente não faz? Então tem várias coisinhas ali que você precisa resolver com você e também com as pessoas que estão trabalhando com você. Não é uma questão exatamente tão simples. Como eu disse, todo mundo vai falar que é importante fazer teste de unidade. Todo mundo vai falar. Só que praticamente ninguém faz. E aí tem alguma coisinha aí nesse meio. Então, além desses pontos que eu vou trabalhar aqui, também tem outras coisas para você pensar aí, que são quebras de paradigma. Eu espero que algumas dessas dicas aí te ajudem a pensar nisso e ajudem também a convencer essas pessoas de que tudo bem, todo mundo falar que é importante fazer teste de unidade, mas e aí? Vamos fazer aí, porque pô, tá na hora já, né? Então, vamos lá. Primeiro argumento. Não vai ficar mais tranquilo. Uma coisa muito comum que todo mundo sempre fala, principalmente quem está ali na liderança. Fazer teste de unidade é uma coisa custosa. Não tem mágica. Teste de unidade é código como qualquer outro código. Faz parte da sua aplicação. Ele só está num lugar separado ali e que não vai executar em produção. Mas faz parte da sua solution, faz parte do seu código, faz parte do seu trabalho também. Logo, é justo que consuma algum tempo. Ninguém vai instalar o dedo aqui e vai aparecer uma parte de teste lá no seu código. Você precisa investir um tempo nisso. E aí, quando a gente fala sobre investir tempo, quando o negócio tá feio ali e tá ruim, pô, o projeto tá atrasado, o trabalho tá atrasado, o time tá se enrolando, tá difícil, a primeira coisa que a gente fala é: não vamos fazer teste de unidade agora não, deixa para fazer depois, quando tudo estiver mais tranquilo. Aí você faz, agora eu preciso que você entregue, eu preciso que você coloque isso aí em produção. Então, assim, eu sei que teste é bom, eu sei que o teste é legal, eu sei que tem benefício, mas, pô, preciso ter o código em produção ali, então, né, vamos deixar para depois, quando tiver mais tranquilo. A gente escuta isso todo dia. E, cara, não vai ficar mais tranquilo. Para de se enganar. Para pensar aí, ó, quando que foi a última vez
que o seu time trabalhou sossegado lá. Ah, não, hoje tá numa boa, assim, tá tudo bem. Não tem nada acontecendo em produção, não, o projeto tá até adiantado, não tá nem dentro do prazo ali, tá tudo, já estamos quase tudo pronto, e tá tranquilaço. Nunca que isso acontece, nunca. Não existe isso, a gente não trabalha no sossego. A natureza do nosso trabalho é viver no meio do caos e do estresse. Eu sei que às vezes você pode trabalhar numa empresa que é um pouco mais organizada, ou que talvez seja um pouco menos organizada do que o comum, mas na média, a gente nunca trabalha sossegado. Cara, TI tem trampo, principalmente dev, né? A gente tem trampo para uma vida inteira. Para 2, 3 vidas, inclusive. É muito trabalho. E se você não tem agora, alguém te arruma um. Você nunca vai ficar sossegado o suficiente. Não adianta você ficar esperando o melhor momento para fazer as coisas. Eu não sei de onde que a gente tira essas coisas. Às vezes você precisa fazer uma migração, por exemplo. Não, pô, essa versão aqui ela já está deprecated, eu preciso trocar aqui. E a gente fica lá, não, vamos esperar o melhor momento. E aí você fica postergando o melhor momento até chegar o dia que dá um ruim e você é obrigado a trocar na correria. Então não adianta você ficar esperando. Se é para fazer, você tem que fazer. Não adianta ficar procrastinando e arrumando desculpa. Seu time não vai trabalhar mais tranquilo de uma hora para outra. Não vai dar. Até porque você precisa do teste quando a coisa está pegando. Quando está tranquilo, você não precisa de teste. Porque é justamente porque não está tranquilo que você precisa começar o teste agora. Porque um dia ter uma rede de teste ali, ter um time que sabe fazer teste, que conhece o sistema a ponto de conseguir fazer teste de unidade, isso vai trazer um benefício. E aí o dia que você colher esse benefício, você vai estar mais tranquilo, seu time vai estar mais tranquilo aí. Então, é o ovo e a galinha. Não é quando você estiver mais tranquilo, quando o seu time estiver mais tranquilo. Você faz teste para um dia, talvez, quem sabe, ficar um pouco melhor. O teste melhora a sua vida. Então, não adianta você ficar falando que, pô, é legal fazer teste, é bom ter teste, eu sei que é legal, mas não, cara. Se você sabe que é legal, bota a mão na massa, começa a fazer. Você precisa daquele benefício agora. Só que para ter ele agora, não vai brotar do chão. Você precisa para ter esse benefício um dia, pelo menos, quem sabe, talvez, você precisa começar. Então para com essa parada aí de vai ficar mais tranquilo. Não vai ficar mais tranquilo. Para de se enganar. A gente é muito bom em TI fazer isso, né? A gente fica se enganando. A gente fica achando que um dia as coisas vão mudar e vão ser diferentes. Elas não vão ser diferentes. Elas só vão ser diferentes se você começar a fazer coisas diferentes. E teste de unidade é uma coisa que é diferente, porque não é todo mundo que faz, infelizmente, e que sim muda a sua vida, muda a vida do seu time, muda a vida do seu cliente, muda a vida de todo mundo. É uma coisa que não é tão difícil de fazer, mas infelizmente a gente não faz, né? Porque fica se enganando. Não, um dia vai ser mais tranquilo, um dia vai dar, e não vai dar. Então, começa agora, não tem desculpa. Lembra disso, é justamente porque sua vida não está tranquila que você precisa começar a fazer teste. O segundo ponto está muito ligado a essa parada aí, da tranquilidade. Você só aprende fazendo. Às vezes eu falo umas paradas, tem gente que fala assim, nossa, mas isso é óbvio, parabéns, você é mega inteligente, é um gênio. Tá, mas as coisas que eu falo aqui, elas podem parecer óbvias, mas se fosse óbvio, eu não tinha um canal só para falar disso. Não é óbvio. Porque se fosse óbvio, todo mundo faria. Você só aprende fazendo. Não adianta você ficar estudando, fazendo curso. E ficar perguntando, e ficar vendo vídeo no YouTube. Eu não faço esses vídeos aqui para você ficar me assistindo e só ficar de boa lá. Não, eu quero que você veja as coisas que eu faço aqui, as coisas que eu divido com vocês, e que vocês façam. Vocês colocam a mão na massa. Mas por quê? Porque a gente só aprende fazendo. E aí, seu gestor, seu chefe, dona chefe aí,
Seu time só aprende fazendo. E não existe ninguém nesse planeta, talvez em outro planeta, em outro universo, em outra realidade, sei lá. Talvez tenha alguém que consiga aprender mega rápido, tipo Matrix, né? Você enfia a parada aqui na cabeça e do nada você sabe. Mas o natural é que todo mundo seja lento quando está aprendendo. Não dá para começar rapidão. E aí quanto mais você pratica, mais rápido você fica. Nossa, que óbvio. Cara, é óbvio. Ou melhor, não é óbvio, né? Porque se fosse, todo mundo faria. É difícil começar. Sair do zero exige um esforço muito grande. E aí, às vezes, a gente vê o pessoal no YouTube aí, ou o pessoal que dá curso, você vê o cara fazendo teste e fala, nossa, isso aí é molezinha. E não é molezinha, porque quando você vai pra prática, é difícil, cara. Você olha para os negócios e, pô, mas como é que eu começo? Quando o cara fez, parecia tão fácil, era só, né, cria um método aqui, acerte isso, acerte aquilo, e beleza? Mas por que é tão difícil? É difícil porque você não tem proficiência. Sair do zero é difícil. E você é lento, você é lenta. Todo mundo é lento. E aí, quando você está começando, demora muito. Mas aí, assim, quanto mais você pratica, mais rápido você vai ficar. Então, não tem como você achar que, assim, mas um dia vai ser mais tranquilo e a gente faz porque daí dá para aprender. Não, dá para aprender quando você tá pegando fogo mesmo, quando o negócio tá pegando. Porque é lá que você vai encontrar as dificuldades. Por mais que um atleta treine, por mais que o jogador de futebol ali, ele treina todo dia, jogo é jogo, treino é treino. Na hora do jogo, ele não tem espaço para tomar decisão. Tem alguém marcando ele ali. Na hora de chutar pro gol, na hora de bater o pênalti, tem a torcida enchendo o saco dele, jogador do outro time. Você vai errar, você é grossão, cuidado aí, ele vai pular para a esquerda, não chuta na esquerda não. É diferente. E aí, esse esforço de sair do zero é grande, só que você precisa superar ele. Eu sei que é difícil. E que, pô, mas aí eu vou demorar. Mas aí não vai dar tempo de entregar. Mas aí vai ser difícil. Mas aí não... Não, para de querer sempre começar as coisas. Começa de uma vez. A hora que você passa a barreira do zero, a coisa fica mais fácil. Você tem várias barreiras durante o seu aprendizado. E aí, a primeira delas, que é a mais difícil de todas, é a do zero. Porque entre o zero e o começo tem um abismo gigante de distância. As outras barreiras, elas não são tão altas. Porque uma hora a coisa pega tração e anda. Mas sair do zero é difícil porque você fica agoniado, você fica paralisado. Então, para de querer só começar as coisas. Não, um dia a gente começa, um dia a gente faz. Para de ficar fazendo plano com isso. Seu time não vai sair do zero do nada. Para sair do zero é só você dar um passo. Esse passo é difícil. Não estou dizendo que ele é fácil. Mas você tem que começar. E você como líder, ou até como liderado também, né, num papel ali de mais protagonismo, alguém tem que dar esse primeiro passo. Alguém tem que fomentar a parada. Até por isso que eu falo que os devs têm esse problema de colocar a culpa nos outros tal, e não te leva a lugar nenhum. Eu sei que também, do lado da gestão, do lado da liderança, às vezes também o pessoal tem as suas desculpas ali, né? Não, porque a empresa não me dá espaço, não, porque eu não tenho orçamento, não, porque... Não adianta, não te leva a lugar nenhum. Colocar muleta não te leva a lugar nenhum. O que te leva a algum lugar é dar o primeiro passo. Se você anda para frente, só um passo de cada vez já é melhor do que ficar parado. Então, para com essa parada aí de não, porque não dá, porque agora não dá, não, porque o pessoal demora muito, porque daí perde muito tempo. Volto para a primeira frase lá, é justamente porque você não tem tempo que você precisa começar a fazer teste agora. Porque lá na frente você vai colher frutos. Agora você não vai. Mas assim, no começo ninguém colhe fruto de nada. Você acha que o jogador de futebol nasceu jogando? O cara treina todo dia.
O atleta lá, ele treina 8, 10 horas por dia. Só que quando você vê na TV, você tá vendo tudo pronto, você tá vendo o palco montado. A banda, né? Uma banda de rock, uma banda de músicos. A gente vê os caras tocando e tudo é lindo e maravilhoso. Só que ali atrás daquilo teve infinitas horas de ensaio, infinitas horas de estudo para chegar naquele momento. Não adianta você ficar olhando para o palco dos outros. No palco tudo é bonito. Você tem que olhar para trás. Você tem que ver o que ele fez ali, o que aquelas pessoas fizeram para chegar naquele momento. O teste de unidade é isso. É você se preparar, é você começar, estudar, praticar. E aí um dia que você vai estar no palco também arrebentando. Só que hoje talvez não seja o seu dia. Mas precisa começar. Você só aprende fazendo. As pessoas só vão aprender fazendo. Então, quanto mais tempo você ficar parado, mais tempo você está perdendo de aprender, de poder aprender alguma coisa e desenvolver essas habilidades. Uma outra coisa que todo mundo sempre pensa, principalmente quem está na liderança. As pessoas acham que ter teste na aplicação é ter ela 100% testada. E aí eu escuto umas atrocidades às vezes que, não sei, pra mim dá até medo um pouco. O pessoal acha que dá pra parar. Você pega um sistema aí que não tem teste nenhum, já tá rodando em produção, já tá tudo lá e funcionando, as pessoas estão usando, tá quebrando algumas coisas, né? Mas tá rodando em produção. E as pessoas acham que dá pra você falar assim, não, vamos parar uma semana só pra fazer teste. Cara, que é um negócio absurdo. Não dá para você fazer todos os testes da sua aplicação de uma vez só. O código da sua aplicação ele foi construído, né, ao longo do tempo. Ele não brotou do chão. Não nasceu lá, pô, que você faça um software, pá, e aí tá funcionando. Não é, cara, a gente foi construindo a parada um pouquinho cada dia. E aí, é por isso que você precisa criar o hábito, né, de desenvolver o hábito de criar seus testes de unidade, você como dev, né? Porque durante a construção é mais fácil. Não estou dizendo que tem que ser com TDD ou que tem que ser sem TDD, não. Mas é só que enquanto você está fazendo o código, é mais fácil fazer o teste. Depois que você pôs o software em produção, seu teste não é tão mais útil assim. Você pode fazer? Pode. É melhor do que não fazer? Acho que sim. Em partes, sim. Só que é um investimento de tempo e dinheiro muito alto. Porque o software já está rodando. E aí você precisa fazer esse investimento se pagar. Às vezes ele vai se pagar e às vezes não. Então eu não estou falando aqui porque eu sou um mega defensor do teste, não. Eu tenho noção de que às vezes não dá. Às vezes não existe tempo hábil. E literalmente para a gente tempo é dinheiro. E aí nessas situações, talvez você não consiga fazer os testes. Se você começar o software com teste, você embute esse investimento de tempo aí durante a construção. Depois que está construído é mais difícil. Mas assim, é melhor fazer na maioria dos casos, só que é muito difícil. Se o software é grande, ele tem muita coisa. Às vezes ele vai ter acoplamento, às vezes não vai dar para fazer teste. E você vai ter que quebrar o código ali, você vai ter que refatorar tudo. E aí como que você refatora se você não tem teste? Aí fica difícil. Uma coisa leva a outra. É ao contrário. Então, não adianta você querer parar uma semana, você falar pro seu time, não, hoje a gente vai só fazer teste. Isso não existe, cara. Se você já tem um software em produção, você tem que fazer os testes aos poucos. Você nunca precisa fazer todos os testes de uma vez. Quando você vai mexer em algum pedaço do software, pô, vou atender um chamado, resolver um bug do sistema. Você pede pro cara fazer o teste só naquele ponto. E aí, de ponto em ponto, a gente vai aumentando a rede de teste. Essa é a melhor estratégia. Não pensa em parar para fazer tudo de uma vez. Não vai rolar. Eu aposto com você que se você falar pro seu time e falar assim, não, vamos ficar uma semana fazendo teste, não vai sair nada. Não vai sair nada.
E não é porque o time não sabe, ou porque o time não tem capacidade, ou porque o teste é uma porcaria, não serve pra... Não é isso. É só porque não é a melhor estratégia. Vai pensando ali, ó. Não, pô, quando eu for mexer, eu faço o teste. E aí, se você estiver começando, aí sim. Aí eu não vejo desculpa para não fazer. Pô, vamos começar a fazer. Teste é uma cultura. E toda cultura exige cadência. Você precisa ter uma frequência ali, fazer toda hora. E aí se instala um hábito. Até chegar um momento onde os devs eles olham para o negócio e falam assim, pô, por que você não fez teste aqui? E eles mesmos começam a se questionar sobre isso, a se cobrar. Pô, eu já escutei casos de empresas muito legais nesse sentido. O pessoal fala, pô, não fazer teste é uma responsabilidade. Porque faz parte do seu trabalho. Cara, isso é uma cultura. Isso vem lá da raiz. Mas eu não estou dizendo que a sua empresa é uma porcaria ou que seu time é uma porcaria porque eles não têm essa cultura. Não é isso. Isso é extremamente raro. Vai no mercado aí e sai perguntando para as pessoas. Não acontece. É muito difícil. Mas o que você precisa é começar. Se o teste é uma cultura, você precisa incentivar as pessoas a fazer isso toda hora. Todo dia. Um pouquinho. Não um montão de uma vez. Um pouquinho todo dia. Eu gosto muito dessa frase que eu vou te falar agora. Quero que você guarde ela na sua cabeça. Se você é líder, se você é gestor. É melhor ter um teste do que não ter nenhum. É melhor. Não bota na cabeça que, se eu não tiver teste de tudo, não vai. Porque se eu não tiver todos os testes aqui, não adianta. Porque tem que fazer teste, porque tem que ter cobertura de teste. Não, tira isso da cabeça. É melhor ter um teste do que não ter nenhum. E aí você vai levando isso para mais perto do detalhe dentro do seu time. É melhor a aplicação inteira ter um teste do que não ter nenhum. É melhor que aquele módulozinho ali tenha um teste do que não ter nenhum. É melhor que aquela classe tenha um teste do que não ter nenhum teste. É melhor que aquele método tenha um teste. E aí, de pouco em pouco, nessa linha de pensamento, é melhor ter um teste do que não ter nenhum. Quando você olhar, vai ter um monte de teste. Essa é a jogada do hábito, é a jogada da cultura. Você precisa levar isso para o seu time. Um teste é melhor que nada. Um teste que testa coisa de verdade, né? Não um teste que isso não faz porcaria nenhuma, porque daí não adianta. Outro ponto muito interessante a favor do teste é que eu acho às vezes que as pessoas não entendem isso de fato, né? O teste de unidade ele dissemina o conhecimento entre a equipe. Quando você faz um teste bem feito, um teste que testa coisas de verdade, aquilo que você descreve nos seus métodos de teste, para quem é dev, né, vira quase um passo a passo do que é o requisito de negócio. Mas quando passa nessa situação, tem que acontecer isso. Aquilo são regras de negócio descritas ali dentro do seu código. É claro que essas regras, em teoria, elas têm que estar descritas lá no código de verdade. Mas às vezes não é tão claro. Não é todo dev que tem a clareza de escrever um código que seja extremamente legível para seres humanos. Isso é uma coisa que vem com experiência, é uma coisa que vem também do hábito, da forma como ele aprendeu, uma série de coisas. Coisas que ele valoriza. Mas não é comum a gente ver esse tipo de coisa. O teste, sim, quando ele é bem feito, ele te dá essa descrição. Ele te mostra os casos possíveis, por que aquela situação pode acontecer ou não. É claro que não vai vir com uma mega descrição, não estou dizendo isso não. Mas quando ele é bem feito, você consegue enxergar as regras lá, mapear as regras. E aí isso tem um efeito muito bacana dentro dos times. Todo time tem os heróis, né? Aquelas pessoas que estão no time e que são o alicerce dele. Quando elas saem de férias, ou quando elas não estão doentes, por algum motivo não vai trabalhar, dá uma causada ali. E não é porque o resto do time é ruim e só eles são bons.
É porque geralmente os heróis aí, eles têm muitas atribuições. São pessoas que participam de reuniões, são pessoas que estão por dentro do que está acontecendo. Geralmente essas pessoas são tech lead, pelo menos, né? Elas lideram ali o time dos devs. Eles conseguem entender a sequência das coisas, eles conseguem organizar o trabalho. Às vezes não necessariamente, ele até não chega a pôr a mão no código em 100% do tempo. Mas são pessoas que resolvem os problemas. E as pessoas que resolvem os problemas, elas geralmente têm um conhecimento muito grande do contexto. E esse conhecimento falta muito, principalmente em quem está chegando. Ou em quem não tem muita experiência em trabalho de fato, né? Às vezes a pessoa tem experiência em codificação, porque já escreveu vários sistemas na faculdade, ou como freelancer, sei lá. Mas quando você vai trabalhar com um time dentro de uma empresa, é diferente. E ali, às vezes, falta uma vivência. Esse conhecimento de contexto a gente começa a buscar quando tem mais experiência. E aí, os heróis, eles têm esse conhecimento. Só que normalmente está aqui, ó, fica na cabeça. Muitos desses heróis não sabem dividir esse conhecimento. E o teste de unidade é uma ótima forma de fazer essa divisão. Porque tira da cabeça deles e coloca em forma de código. De novo, deveria ser assim no código de produção também. A sua aplicação deveria ter as regras de negócio bem descritas e bem visíveis. Mas às vezes não é o caso. E aí o teste é uma segunda chance que você tem para fazer isso. A troca é muito vantajosa. Falar, não, mas eu não entendi direito aqui por que você fez isso, por que você escreveu desse jeito. A obrigação de ler código, entender código. É uma coisa também, eu não sei, todo mundo acha que é óbvio, mas também não é. Os devs não têm, a maioria dos devs eles não tem o hábito de parar para ler e entender o que o código faz. Não em termos de fluxo de código, de if, de loop, de comandos, mas em termos de negócio. Por que isso está aqui? Por que eu tenho que fazer isso neste momento? Por que essa regra existe? Todo código tem que atender um requisito. E aí os devs, eles leem, a maioria dos devs, eles leem o código como se fosse um computador. Não, if faz isso e preenche aquilo porque não sei o quê. E às vezes funciona. Mas na maioria das vezes não serve para nada. Você não é um robô. Se fosse só para ler o código e entender o fluxo, a gente já teria um computador que faz código. E não funciona. Ter o teste, né, ter que corrigir teste quebrado, por exemplo, já é um jeito muito bom de forçar os devs a ler e entender código. Tudo bem que sempre tem aquele dev, aquela dev lá que olha o teste quebrado e fala vou comentar esse teste aqui só para poder passar o meu build. E aí dá ruim. Esses daí vão ser problema em todo lugar, em todo momento, e isso já não faz tanta diferença. Mas os devs que são bem intencionados, aqueles que têm uma boa carreira pela frente aí, vamos dizer, esses sim, eles se forçam a ler e entender código. E existe uma troca entre eles também. Os devs, eles acabam tendo que se falar para entender. Pô, mas por que você fez isso aqui? Eu não entendi esse teste. Não, mas me explica aí por que você fez essa lógica, porque eu vi aqui que o teste quebrou, daí eu alterei, eu acho que eu alterei certo, mas o teste deu errado, aí eu não sei o que é certo e o que é errado agora. Então, essa comunicação, essa interpretação das regras dentro do código, entender de fato o que o código faz, eu acho que é muito benéfico, principalmente nesse sentido de diminuir a dependência dos heróis. Por último, eu queria deixar aqui um último disclaimer aqui para todo mundo pensar. Esses benefícios que o teste de unidade traz, eles só vão aparecer no longo prazo. E aí, eu sei que sua vida tá ruim, eu sei que você precisa resolver as coisas para ontem, que tudo é urgente. Mas não existe mágica. Infelizmente, na nossa área principalmente, não existe mágica. Assim, se tiver muito, muito ruim a situação do seu time, mas muito ruim mesmo, talvez você consiga colher benefício já em médio prazo. Assim, mas a curto prazo, de benefício para a semana que vem, por exemplo,
Não vai rolar. É muito difícil. Muito difícil. E aí, eu acho que esse é um dos maiores bloqueios que a gente coloca para fazer teste. Tanto os devs quanto o pessoal que está na gestão aí. Acho que talvez mais o pessoal da gestão, né? Acaba empurrando para esse caminho. Que é o tal do, vai, quando tiver mais tranquilo a gente faz. É porque não existe um tempo exato para você colher esse benefício. Não dá para você falar assim, não, se eu começar a fazer hoje, daqui a 2 semanas está ficando legal já. Não tem como. São pessoas, né? E trabalhar com pessoas é complicado. Às vezes algumas pessoas vão performar bem, outras não. E aí isso vai trazer uma variância muito grande aí nos seus resultados. Mas uma coisa eu posso te garantir. O benefício vem em várias formas, em vários pontos diferentes. Fazer teste de unidade é realmente benéfico. Mas, infelizmente, na maioria dos casos você só vai ver isso a longo prazo. E aí, se você tem urgências, se você está lutando para sobreviver, é difícil se você pensar em investimentos de longo prazo. Eu estou devendo dinheiro agora, eu preciso de dinheiro agora. Não adianta eu investir isso aqui para sacar o dinheiro daqui 5 anos. Para mim não serve, eu preciso disso agora. Esse geralmente é o pensamento que a gente tem. A gente trata a nossa situação atual como se fosse uma dívida. E nesse pensamento, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente sempre vai ficar na luta para sobreviver. E eu tô aqui para dividir meu conhecimento, para trazer coisas diferentes aqui para a área como um todo, né? Para você que é dev, para você que é gestor, para todo mundo. Coisas que eu acho que fazem a diferença. Para a gente sair um pouco da roda do rato. É difícil sair dessa roda aí. E eu não estou falando que a minha vida é 1000 maravilhas também, não. Todo mundo que trabalha na área de TI tem uma vida difícil. Tudo é muito corrido, tudo é muito urgente. Eu sei que nas outras áreas também é, mas TI é incrivelmente pior, porque na maioria das vezes a urgência das outras áreas depende da nossa. Então o cara precisa muito vender um negócio porque ele precisa de dinheiro, ele precisa de software. Então a gente arrasta a nossa urgência com base na urgência dos outros. É pior ainda. É uma cadeia, a gente está no começo da cadeia ali, né, da complexidade da cadeia. Então, eu sei que é difícil, mas eu quero que você sempre pense nisso como um investimento. E como todo investimento, você não vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Você vai dividir seu investimento em coisas de longo prazo e em coisas de curto prazo. Eu não posso colocar todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, num investimento de 10 anos que eu não posso sacar nenhuma vez durante os 10 anos. Pois se eu precisar do dinheiro, como é que eu faço? Então a gente separa isso e coloca, aqui eu vou colocar no investimento de curto prazo uma parte, uma outra parte eu vou colocar no investimento mais de longo prazo. Que eu sei ali que dá para separar esse dinheiro, não vai me fazer falta durante esse longo prazo aí. Eu tenho também investimentos com risco mais alto. Mas eu não vou botar tudo no risco alto, nem tudo no longo prazo, nem tudo no curto prazo. Então você monta uma estratégia. Para colocar esse tipo de melhoria para você, para o seu time, para a sua empresa, é a mesma coisa. Existem ações que você vai tomar que são de curto prazo, mas também existem as ações que você precisa tomar que são de longo prazo. Para pensar nisso. Não coloca todo o seu esforço nas urgências. E teste é um investimento de longo prazo, sim. De médio a longo prazo. Então você coloca uma parte do seu esforço agora para colher depois. E você sim trata as suas urgências. Mas junto com os investimentos de longo prazo. É por isso que eu estou dizendo aqui que você não precisa fazer os testes todos de uma vez. Você não precisa investir todo o seu dinheiro no longo prazo. Faz por demanda. Faz quando você vai mexer naquela parte do código. Sabe? Faz um teste, que é melhor do que não ter nenhum.
E aí, aos poucos, a coisa vai crescendo. Então, não seja binário nesse sentido, binária, né? Faça sim aquilo que é urgente, trate suas urgências, mas não deixe de tratar o longo prazo. Não é ter teste ou não ter teste. Não, você pode ter o bom dos dois. Você só precisa escolher com sabedoria. Não fica pensando que tudo é 0 ou 1 e que eu tenho que fazer um monte. Não, eu preciso criar uma cadência, preciso que o time desenvolva um hábito. E aí, em algum momento, quando você menos perceber, o patamar muda. A cabeça das pessoas muda. Porque nesse momento você enxerga que o hábito se instalou. Tem várias pesquisas aí que falam que o hábito ele se instala depois de mais ou menos 66 dias. Então qualquer coisa que você começa a fazer só vai aparecer um hábito de verdade, aquilo que você faz automaticamente, que faz parte de você, daqui 66 dias. Então se for para ter uma medida aí, ó, eu colocaria no mínimo isso aí porque tem embasamento de pesquisa. Mas se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito bom que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro de capa amarela, ele é bem famoso, muito legal. E ele fala sobre essa pesquisa, como é que eles chegaram nesse número, as pesquisas que eles fizeram. É bem interessante. Então, isso sim tem um embasamento científico, e se eu fosse dizer para você é que talvez aí depois de 66 dias o seu time tem um hábito, você começa a colher benefício. Mas, de novo, não existe um tempo pré-configurado aí, não é uma certeza. A única certeza é, se você começar hoje é melhor do que não começar. Isso aí, certeza absoluta. É difícil dar o primeiro passo, às vezes dói, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né, porque tem que fazer escolhas, né, e aí escolher abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. E às vezes não é tão agradável assim. Mas eu garanto para você que dar um passo na direção do teste, começar a fazer teste, incentivar seu time a fazer, vai trazer grandes benefícios para todo mundo. Vai trazer benefícios para os devs, profissionalmente falando, vai trazer um benefício para o time como um conjunto e vai trazer benefícios para a empresa também. Pensa nisso como um investimento sempre. Longo prazo, curto prazo, divide aí os seus investimentos e aí você vai conseguir chegar aonde vocês precisam. Eu espero que eu tenha convencido você, eu espero que eu tenha te ajudado a convencer o seu chefe aí, o seu gestor, se você é dev, né? Eu espero que eu tenha te convencido, se você é o gestor ou se você é o líder que está assistindo esse vídeo. Realmente fazer teste de unidade eu acredito que traz grandes benefícios. Eu sei que é difícil dar esse primeiro passo, mas realmente vale a pena. Eu espero que eu tenha te convencido. E se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar um comentário aí, que vai ser sempre um prazer falar com vocês e ajudar nessa jornada aí de você, do seu time, da sua empresa, de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí. Se você gostou muito, curte o canal também, assina o canal, que aí me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.